Notícias. Conosco na 104 FM a participação do Dr. Jonas Giovanoli Filho, ele que é o responsável técnico pela Santa Casa de Misericórdia, que é o nosso hospital, é a central do Covid-19 aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Primeiramente, bom dia, doutor, tudo bem? Como é que tá a correria aí? Bom dia, tudo bem, tudo sob controle, tá bem. Que bom, é bom. Apesar das perspectivas da capital e etc. não serem boas, sim, mas com a gente aqui tá tudo sob controle, tudo bem. Que bom, já começamos com uma boa notícia, tudo sob controle, isso é tranquilizador para quem acompanha a população. Eu quero tirar algumas dúvidas minhas e da população, da nossa audiência, justamente sobre o papel importante da Santa Casa nesse momento de crise que afeta todos nós, Santa Cruz do Rio Pardo não é diferente. Primeiro, doutor, a gente tem percebido um perfil de pacientes aqui de Santa Cruz, pelo menos aqueles que necessitam de cuidados de internação, de pessoas mais jovens. Isso tem sido diferente, o senhor tem surpreendido vocês da equipe médica um perfil de pessoas com menos de 60 anos nesse público? Não, realmente não aconteceu como aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, como está acontecendo. O que eu acho, e fiquei muito contente, é que as pessoas de idade aqui respeitaram mesmo o isolamento social. Entendi. Isso é muito bom. Que uma pessoa com outras comorbidades, quer dizer, com outras doenças, diabetes, hipertenso, cardíaco, etc., a chance dela morrer é muito maior. Sim. Então, aqui em Santa Cruz, o que a gente está atribuindo? Que as pessoas de idade estão realmente obedecendo, tomaram consciência disso, e isso está sendo muito bom. Entendi. Tanto é que nós temos casos aqui graves de pessoas não de idade. As pessoas de idade que faleceram, a gente não confirmou o diagnóstico. Sim. Sabe? Deu negativo, até uma pessoa de 90 anos não era mesmo, era um quadro infeccioso decorrente da idade. Sim. Então tá mais atribuído aos idosos estarem respeitando o isolamento e os jovens se expondo mais. Eu até queria dar parabéns para a cidade em relação a isso. Sim. Porque não é o que está se vendo pelas outras cidades, inclusive as cidades vizinhas. Certo. É sinal de que realmente aqui a turma está fazendo igual no Japão, na Suécia, na Dinamarca, lugar desenvolvido. Estão cuidando das pessoas que têm maior risco. Perfeito. Eu acho que a gente deve continuar. A coisa está começando agora. A informação que eu tenho de São Paulo e de gente bem informada é que agora que lá começou a ir para a periferia. Sim. Até então estavam lotados os hospitais particulares. Eu queria até que o senhor falasse um pouco sobre isso, doutor. É uma doença que começou pelas classes mais abastadas, as pessoas que viajaram para fora do país e agora começa a chegar nas periferias. Conta um pouquinho pra gente essa rota do vírus. O que aconteceu? Como esse vírus foi importado, veio através de quem viajou, de aeroportos, de fora, é claro que começou numa classe mais alta. Sim. E é óbvio que esse vírus ele vai se espalhar. A expectativa de todos os estudos é que vai acometer 70% da população. Mas se isso for devagar, é tempo das pessoas ir criando anticorpo, criando defesa e a gente se preparando, não vai ser uma catástrofe como foi lá. Sim. Por isso que o isolamento social, principalmente das pessoas de maior risco, devem continuar. A expectativa de que vá piorar ainda no fim desse mês ou no começo de maio, isso para a capital. Aqui deve chegar depois. Sim. Doutor Jonas, o senhor como médico... As informações que a gente tem da capital não são boas. O senhor tem contato justamente com colegas médicos, com pessoas que estão na linha de frente. É isso que nós estamos conversando muito. Com a história de Covid, a gente tem um intercâmbio muito grande com todos. E a minha pergunta para o senhor é a seguinte: o senhor como médico fala basicamente em nome da saúde. Existem outros fatores que importam para definir as políticas públicas, mas como médico o senhor fala em nome da saúde. A gente já percebe que em outros estados o sistema de saúde já está bastante estressado e já inclusive o colapso, a falta de leitos, como é o caso do Amazonas, o caso do Pará, Fortaleza e tal. Aqui em São Paulo a gente já estuda, vislumbra um começo de abertura setorizada. Pelo que o senhor tem conversado com os colegas da capital, principalmente cidades maiores, que já enfrentam o problema numa etapa adiantada da nossa, o senhor acha que o pior, né, ainda a fase mais aguda, ainda está por vir para a gente aqui?
sim, nós acreditamos que sim, porque lá em São Paulo, na cidade grande, agora que está indo para a periferia. Sim. E vai pegar um pessoal, tem um pessoal, uma porcentagem da população brasileira, que a gente sabe, que está abaixo da linha da pobreza. Claro. E esses pacientes vão ser graves. Que não é o nosso caso aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Eu acho que Santa Cruz do Rio Pardo é uma Suíça perto do Brasil, entendeu? Sim. Nós temos uma posição privilegiada. O interior de São Paulo. Sim. Então, o interior de São Paulo é uma posição privilegiada. Nós não temos aqui em Santa Cruz abaixo da linha de pobreza, desnutrida, tudo. Eu costumo falar que quando cheguei aqui em Santa Cruz, eu vivia operando bebê, criança com obstrução por bolo de ácaros, lombriga. Sim. Isso já não faço há muitos anos, acabou. Não existe mais isso aqui. É raro, entende? Você vê a evolução da saúde pública tal do interior de São Paulo é diferente. E essa desigualdade social, eu acho que nós estamos privilegiados em relação aqui. Agora, o vírus ele pega qualquer classe. Claro, sim. Não tem como, né? Então, eu acho que o isolamento social, principalmente para as pessoas com maior risco, tem que continuar. Sim. Tem que continuar porque não tem outro jeito, não existe vacina. Você tomando a cloroquina não significa que você não vai ter. Na Índia estão fazendo isso, mas não tem nenhuma comprovação. É meio empírico a coisa, gente já está tendo casos de complicação da cloroquina por aí, tem um monte de lugar que já suspendeu a cloroquina por causa de problemas cardíacos. Sim. Então não é fácil. Aqui, graças a Deus, a gente consegue monitorizar a parte cardíaca. Quem está tomando cloroquina, nós estamos fazendo eletro todo dia, né, para prevenir isso. Eu queria perguntar sobre essa situação. Primeiro, atualizar, a gente está gravando essa entrevista com o Dr. Jonas, agora são 11h13. Como é que está a situação dos pacientes internados, aqueles que têm mais cuidados, estado grave, aqueles que estão em isolamento social? Como é que está a situação de momento aí, doutor? Olha, atualmente nós estamos com doentes na UTI, que a gente nem sabe que fechou o diagnóstico ainda, que ele entrou aqui com outro problema por causa de uma cirurgia de urgência. Certo. E está com suspeita na UTI. Mas os outros pacientes tiveram melhora, inclusive o paciente mais grave, a gente está em programação até de alta para ele nos próximos dias. Aquele rapaz de 35 anos, né? Isso. Bom, eu não posso te precisar o dia da alta, claro, mas assim, ele está em preparo para isso, já o desmame do oxigênio. Entendi. Ele não está mais na UTI, está no quarto, entendeu? Que bom. Uma das principais preocupações dos gestores de saúde é justamente ter tempo, daí a ideia do isolamento social, para que a curva ela não seja muito acentuada de expansão do vírus, e ter tempo para programar e preparar leitos, equipar a equipe médica. Como é que está a situação da Santa Casa? Olha, aqui nós estamos com leito de sobra na UTI, claro, mas a gente está mantendo, a gente está com programação de vaga de enfermaria grande, e como está no estado de São Paulo inteiro, em Ourinhos, tudo está com programação, nós estamos com leite sobrando para isso. Sim. Mas naturalmente a gente quer gastar os nossos leitos, a verba nossa com o doente de Santa Cruz do Rio Pardo, claro. Porque agora é assim, cada município cuida do seu, claro. Sim. Você não é referência de outros lugares. As cidades que são referências já estão com problema de vaga, né? Pode acontecer de pacientes virem de centros maiores para o interior? Caso haja um colapso nos centros maiores? Existe essa possibilidade, se você tiver vaga na UTI. A UTI é do Ministério da Saúde, Sim. que é regulada pela Central de Vagas Federal, né? Sim. E isso, se tiver vaga, você não pode negar, claro. Sim. Perfeito. Doutor Jonas, eu queria falar um pouco sobre a cloroquina. Como o senhor disse, é uma situação sui generis, os estudos estão sendo feitos de maneira muito rápidas, porque é uma corrida contra o tempo e existe muito empirismo, né? Protocolos são testados, são utilizados, vê se o resultado é bom ou se não é, e nesse meio todo a cloroquina acabou surgindo aí como um remédio que podia revolucionar a história toda. Vários hospitais já têm utilizado a cloroquina desde o início da pandemia. Como é que esse protocolo começou em Santa Cruz, em quais pacientes a substância é utilizada e como é que está sendo hoje a cloroquina?
tomaram a cloroquina ou estão tomando a cloroquina, ninguém ficou. Talvez o primeiro paciente, segundo, não precisou. Certo. Mas todos os outros estão tomando, já acabaram até o ciclo da cloroquina. A cloroquina é uma coisa que a gente acha que ela está funcionando, a gente tem noção, tem a esperança também, dá a impressão que ela está funcionando bem, a gente está tendo caso de vez ir para UTI de alta, mas eu não posso te afirmar com certeza 100% que isso é verdade. Sim. Ainda está em estudos. Existem as complicações da cloroquina também que a gente tem que ficar de olho. Quer dizer, eu para dar cloroquina para um paciente, eu tenho que pelo menos ter um estudo do coração da pessoa, entendeu? Claro. No mínimo. Que ela pode causar arritmia, tem um detalhe, né? Que ela pode interferir. Você vê alguns lugares que já proibiram a cloroquina, não é para dar cloroquina. Pois é. Centros como Londrina, Manaus, vocês podem achar que não é um lugar evoluído em medicina, mas tem a medicina tropical, claro. O Centro de Medicina Tropical de Manaus, que é referência mundial, que tem gente que vem fazer estágios do mundo inteiro, médicos vêm fazendo medicina tropical em Manaus. Lá é referência e é respeitadíssimo. Então, de cloroquina eles entendem, não pelo Covid, mas pela malária. Sim, perfeito. Que é o remédio que se usa. E eles suspenderam a cloroquina só com muito critério por causa desse problema, e eles conhecem a cloroquina muito bem, né? Sim. Hoje eu tive um WhatsApp lá de médico de São Paulo, que os Estados Unidos está aguardando os testes, os exames, a evolução da cloroquina no Brasil. Você tem uma ideia? A gente está meio que de laboratório. Mas isso não é nosso. Isso Sim. é realmente esse peso da medicina tropical de Manaus, que é referência mundial, né? Hoje, inclusive, eu li um novo estudo, doutor, falando sobre a associação da cloroquina com o antibiótico. Tem sido um protocolo muito usado, eu não vou me lembrar o nome do antibiótico. Aqui em Santa Cruz... É a azitromicina. Perfeito. Aqui, essa associação tem sido feita ou só a cloroquina? Ela piora um pouco esse problema cardíaco, mas é uma associação boa. Está todo mundo usando, só que tem que ter acompanhamento eletrocardiográfico de quem entende. Certo. Você não pode ir lá na farmácia e ficar tomando cloroquina sem saber isso, né? Claro, com certeza. Entendeu? Um novo medicamento agora que está na onda, pelo menos, após o ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, ele tentou esconder, mas acabou que o nome vazou, o tal do Anita. O senhor sabe qual que é o princípio ativo disso? É um remédio vermífugo, um remédio para matar verme, que a gente já usa em infecção viral há muitos anos, principalmente para diarreia por rotavírus, porque acredita-se que ele diminui a carga viral e melhora. Certo. Mas assim, nem isso tem uma comprovação perfeita. Como se usa para isso? E os pediatras estavam usando até para dengue, principalmente aquela dengue que dá diarreia. Uhum. Aliás, o Covid também dá diarreia numa porcentagem alta, né? Sim. Muitas vezes, a maioria das pessoas tem diarreia. Então você dá o Anita para matar o vírus, para ajudar a não proliferar o vírus. Mas também, como a cloroquina, não existe nada efetivo. Como está sendo a hipótese também da ivermectina, que é o remédio para principalmente para carrapato, usado até na veterinária, Ivomec, né? Ivermectina, também está sendo usado, mas ainda não tem uma comprovação. Mas isso está sendo usado lá fora e aqui. Aqui em Santa Cruz, na Santa Casa... Não vou mentir para você que nós já testamos aqui e fizemos. Até agora eu acho evidência melhor a cloroquina mesmo. Quais medicamentos foram testados aqui para a gente saber? Para mim, eu testei a Anita, né? Sim. E testei a ivermectina. Mas assim, nós estamos mantendo a cloroquina e a azitromicina, doente ambulatorial e doente internado, antibiótico de outros padrões, tá? Entendi. E a gente está mantendo todos com Tamiflu, que é o remédio para gripe, principalmente para o H1N1. Entendi. Conosco aqui Dr. Jonas Giovanoli Filho fala com a gente, ele que é o responsável técnico pela Santa Casa, dando alguns detalhes sobre os tratamentos, os protocolos adotados aqui para o hospital, como é que está a situação, né? Inclusive... Aqui nós estamos seguindo o protocolo principalmente do Hospital das Clínicas, do Hospital São Paulo, dos hospitais grandes de
científica, a base científica nossa sempre se baseou nisso. Perfeito. Então nós estamos seguindo esses protocolos. Doutor, pela sua experiência, pelas suas leituras, estudos, qual que é a melhor perspectiva que a gente tem para um tratamento ou vacina a médio, curto prazo? O que o senhor tem analisado aí? Eu acho que pro ano que vem. Pro ano que vem, né? Eu acho. Isso lá fora, inclusive, né? Se bem que o Instituto Adolfo Lutz é respeitado, mas tem que ter um investimento de milhões de dólares. E o americano vai conseguir fazer isso logo. Sim. Ou na Suécia, sabe? Alguém vai fazer isso rápido. Doutor, o senhor pode também ajudar a esclarecer uma dúvida. Ontem eu estava lendo a respeito de o mesmo estudo que falava dos riscos da associação da cloroquina com esse antibiótico, também falava sobre a diferença de cepas de vírus, alguns mais agressivos, tipos de coronavírus mais agressivos do que outros. Nos Estados Unidos, esse estudo mostrou que em alguns estados como Washington, o vírus era menos agressivo. Em Nova York, que era uma mesma cepa que veio da Europa, a situação é muito mais agressiva, como foi na Itália, como está sendo na Espanha. Essas diferenças também do tipo de vírus, isso aí pesa muito para quem está na linha de frente do tratamento, né? Não tenha dúvida, principalmente de onde veio essa infecção. Sim. E também, além dessas cepas diferentes que veio de vírus de fora, existe a mutação, ele muda. Exato, a mutação. De acordo com a característica racial do hospedeiro e também do clima, de tudo. É lógico que ele vai sofrer mutação. Ele vai sofrer mutação para sobreviver, né? Sim. Para ficar mais forte. Essa é a verdade. Doutor, para encerrar e liberar o senhor, que deve estar muito corrido com certeza. O que eu queria falar para encerrar é o seguinte: os casos que a gente viu que evoluíram bem foram que a gente chegou no começo. Sim. Nós fizemos uma tomografia, percebemos que poderia ser Covid pela característica tomográfica, um quadro inicial. Esses casos evoluíram bem. Aquele caso que já veio com uma tomografia grave, muito grave, esses casos é muito difícil. Então eu acho que tem que ser precoce a procura. Entendi. Tá? O doutor, principalmente isso. Nós temos um relato de um médico de anteontem, um colega médico de 30 anos, sim, que ficou achando que não tinha nada, que estava bem, chegou no Emílio Ribas e morreu em menos de 12 horas internado. É muito rápida a evolução. Rápido não, ele não se tratou, como ele era um jovem, não sentia nada, ele continuou trabalhando e atendendo. Quando ele viu, não dava mais. Sim. Entende? Então eu acho que não pode deixar a coisa agravar e piorar. Agora uma pergunta do âmbito pessoal, doutor. Vocês que estão na linha de frente, o senhor especificamente, como é que fica a cabeça, ter que voltar para casa, ter contato com as pessoas, como é que é? O que eu tenho que fazer é tomar cuidado para não me contaminar. Sim. Eu me proteger. Os equipamentos de proteção individual, os EPIs que falam, máscara, gorro, luva, avental, isso é importantíssimo. Sim. Como vestir e principalmente como tirar isso depois de tomar o contato. Porque o que ficou provado é que na hora que você vai tirar esse equipamento, essa proteção, nessa retirada dessa roupa, da máscara, da luva, você se contamina. Sim. Então, mas assim, eu sou cirurgião, então a gente já está acostumado a mexer com isso. Entendi. Mas mesmo assim, é claro que eu corro o risco. Claro, e eu tenho mais uma pergunta ainda, doutor. Há ainda uma certa dúvida da população sobre as orientações que foram dadas na hora de fazer a notificação, atestado de óbito, né? De casos suspeitos, casos confirmados. Houve um óbito aqui, inclusive, daquele rapaz do Maranhão, que deu entrada na Santa Casa, e aí, mesmo tendo a suspeita e não a contraprova ainda, divulgou-se, inclusive, né, uma suposta foto do atestado de óbito. Não sei se esse é o termo correto. Queria que o senhor explicasse o porquê desse tipo de protocolo, quem é que indica isso, e como é que funciona no caso de uma morte, confirmada ou suspeita para Covid-19 no hospital. Isso funciona assim. O atestado de óbito é assinado por um médico na hora e ele assina esse atestado com o diagnóstico que ele acha que é e está feito. Sim. Segundo, numa pandemia, até se prove em contrário, Entendi. Entendeu? Quando você tem uma pandemia, até se prove em contrário, Segundo, terceiro, se basear em teste rápido não tem como. Não é uma coisa precisa, não tem nenhum lugar do mundo, nem trabalho científico que se baseie em teste rápido, né? Sim. O teste rápido é bom para a gente ter uma noção epidemiológica de como estão as coisas.
mas para isso não. Muitas vezes, e o teste do PCR, que é o teste feito no Adolfo Lutz, não, é difícil, demora muito. Sim. Então, o que a gente coloca é um adendo no atestado que a gente está aguardando o exame, dando a entender que está aguardando o exame. Ou então, se for muito evidente, você já atesta, né? Sim. Tá? É isso. Perfeito. Agora, mesmo que não seja evidente, o protocolo de velório, de como vai ser sepultado, etc., vai ser tratado tudo como se fosse. Essa é a lei, tá? Doutor Jonas, muito obrigado pela atenção com a nossa equipe. Bom trabalho aí. Abraço. Giro de notícias. Muito bem, hora certa, 12:04, conferimos esta entrevista com o médico Dr. Jonas Giovanoli Filho, ele que é o responsável técnico pela Santa Casa de Misericórdia aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. A entrevista foi gravada hoje de manhã. Algumas pessoas mandaram perguntas aqui no nosso WhatsApp ao longo da fala, evidentemente não as fiz porque a entrevista era gravada. Quero mandar um alô também para os internautas lá do Achei Santa Cruz. O pessoal retransmitiu aqui a nossa entrevista de utilidade pública ao vivo. Um abraço para o André Rúbio, para a Priscila e para todos os internautas do Achei Santa Cruz. 12:04, a galera participando aqui no WhatsApp 997-726104. Você fica sabendo aqui. Achei Santa Cruz em suas mãos. Todo dia, toda hora.